As discussões sobre o aborto dividem frequentemente os fundamentalistas religiosos e aqueles que defendem um Estado laico e o pleno exercício das liberdades individuais. Mas o que a Bíblia diz sobre o aborto? A Bíblia não fala diretamente sobre o aborto, e as controvérsias sobre o aborto muitas vezes se concentram em duas passagens que podem ser interpretadas de forma diferente. Estes excertos não tratam diretamente da interrupção da gravidez, mas são citados por algumas figuras religiosas como prova de que o livro sagrado apoia a posição de que o aborto é um pecado e contra a vontade de Deus. Outros católicos, entretanto, argumentam que não há base para usar a Bíblia para condenar o aborto. O livro do profeta Jeremias, provavelmente escrito no século VII a.C., começa com o autor se apresentando e depois apresentando o que o próprio Deus lhe disse. O discurso começa com a ênfase que ele lhe diz: "E antes de te formar no ventre, eu te conheci, antes de saíres de tua mãe, eu te santifiquei." Nos Salmos, maior livro que compõe a Bíblia, há outra referência a esta vida que existe antes mesmo do nascimento. No canto 139, o autor louva a Deus e diz: "A teus olhos viram meu corpo informe." No seu livro, todas essas coisas estão escritas. Quando nenhuma delas está lá, elas são formadas em continuação, continuou ele. Quando a vida começa. É importante ressaltar que a Bíblia enfrenta a questão do aborto enfatizando o valor da vida humana, chamada por Deus antes mesmo de estar no ventre da mãe. Esse raciocínio, Deus a conhece passado, presente e futuro e, portanto, atentar contra aquela substância informe que já seria uma pessoa configuraria crime. Claro que essa interpretação não ocorreu do dia para a noite e há camadas filosóficas para fundamentar o entendimento religioso a partir dessas poucas linhas. É uma lógica emprestada do pensamento do grego Aristóteles, 384 a.C., 322 AC, quanto aos conceitos de ato e potência. A metáfora da semente, contextualiza o professor. A semente tem potencial para vir a ser uma árvore. É a mesma ideia que se aplica a uma pessoa. Mesmo que no momento da fecundação não estejam ali os braços formados, os olhos formados, uma pessoa plena, há potencial para. E, portanto, se você deixar aquela potência em seu processo natural, depois de 9 meses você tem oficialmente uma pessoa vindo ao mundo. São poucas as citações e as referências bíblicas que permitem interpretações acerca do aborto. E explica que, dentro da mentalidade religiosa, a discussão acaba sendo balizada pela questão de Deus ser entendido como o Criador, o dono da vida. Ele seria conhecedor de todas as vidas antes, inclusive se elas virem ao mundo. Para um religioso, atentar contra um feto é atentar contra a vida. A vida humana, mesmo antes do nascimento, tem um valor exemplar na Bíblia e é vista como um dom santificado por Deus. Também faz parte do Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías, provavelmente de 8 a.C., que diz: "E assim diz o Senhor que te criou, que te formou desde o ventre de tua mãe e que te ajudou." Estas passagens ilustram como a todas as pessoas foram criadas de uma forma muito específica no ventre de sua mãe por Deus, que no início determinou a vida de uma nação inteira representada na única imagem de cada pessoa que criou. Para o cristianismo bíblico, a vida humana já é sagrada no ventre materno porque é uma extensão da vida de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que vive em cada pessoa de forma exemplar e única. No entanto, o tema é tratado implicitamente na Bíblia. Há 2 razões para esse fato. Primeiro, porque os textos sagrados preferem enfatizar a santidade da vida humana, convencendo os seus ouvintes a rejeitar o aborto através de argumentos positivos. Além disso, na mente bíblica, o aborto é uma prática tão inequivocamente condenável que não merece grandes discursos para defini-lo como um erro monumental. Embora não seja explicitamente declarado na Bíblia, há registros que mostram que a criminalização do aborto fazia parte da mentalidade dos primeiros cristãos.
Num texto de 16 capítulos, o equivalente a um catecismo, escrito no primeiro século da era cristã, há uma passagem que diz: "Não matarás o fruto do peito através do aborto." O cristianismo do primeiro século já condenava explicitamente a prática generalizada do aborto entre os gregos e os romanos. Se inscreva no canal, curta e compartilhe para nos ajudar.